Oi, gente, vamos fazer a devolutiva da prova, das questões da prova. Então, de novo, comentado por vídeo, porque também não tem uma resposta única para cada questão, ok? Ainda mais a primeira, Jesus amado, eu até imaginei que tivesse meio que uma resposta única, mas teve uma variação imensa, que ótimo, adoro. Então, como vocês estão com a prova, eu não vou repetir o enunciado, né, porque vocês já sabem qual é. Eu vou só anotar as palavras-chave do enunciado, ok? Então, fala de uma situação de uma aluna que está fazendo aulas remotas em casa e ela está no terceiro ano, acaba pedindo ajuda para os pais e os pais acabam mostrando a ideia por regra de 3, né? Que é o que a maioria do pessoal da minha geração acabou aprendendo para usar para resolver uma situação, problema como essa, tá? Só que a Carla está no terceiro ano. E a situação, problema que aparece para Carla nessa atividade que ela tem que estar resolvendo é a seguinte, né? Diz assim: Sabrina, tirar o chinelo, tá em casa mesmo, né? Chinelo. Sabrina está fazendo gelatina e precisa que a embalagem, e percebeu que a embalagem de 25 gramas conseguia encher 6 copinhos de gelatina. Então tem uma informação importante aí, né? Quer dizer que numa embalagem de gelatina, que é a embalagem de 25 gramas, quer dizer que dá para fazer 6 copinhos de gelatina, ok? Essa é uma informação interessante, até porque depois a gente vai estar usando essa informação. Gente, isso é verdade, tá? Eu fiz mais ou menos, às vezes dá um pouquinho mais do que dá 7 copinhos, então, isso é algo real, né? Uma situação real. Então, ela, diz o enunciado, né? Ela resolveu fazer gelatina para comer durante a semana toda. Tem uma informação aí importante também, semana toda, então para comer gelatina durante 7 dias, ok? Se é para comer gelatina durante a semana toda, 7 dias, ela também diz assim, que na casa dela vivem 5 pessoas, e que todas as pessoas pudessem comer pelo menos 3 potinhos de gelatina cada dia. Então, pensando que são 5 pessoas e que cada uma pudesse comer 3 copinhos de gelatina. Essa é a ideia, ok? E daí o problema, né? O que vai ter que ser resolvido. Quantas embalagens a Sabrina vai precisar fazer para que dê conta dessa situação aqui? 5 pessoas, cada uma comendo 3 gelatinas durante 7 dias na semana. A gente viu uma variedade de maneiras de resolver, né? A gente, ao interpretar, vai estar imaginando algo, né? 5 pessoas, cada uma comendo 3 gelatinas por dia, então eu já tenho aí 15, né? 5 vezes 3, 15, né? Para cada dia na semana, 7, então 15 vezes 7 vai me dar um resultado lá, que eu sei que vai ser 105, ok? Isso, ok, é uma forma, né? Pensando que a gente está no terceiro ano, a gente está construindo isso com as crianças ainda, de uma maneira, desenhando, fazendo esquemas gráficos, para ficar mais fácil de perceber, não é simplesmente achar o resultado, mas construir esse processo, ok? Então, uma das formas ali, não é a única, logicamente, vou fazer a ideia de tabela, e é uma tabela que, como diz 5 pessoas, eu vou fazer uma tabela aqui, que é para uma pessoa, para outra, meus bonequinhos, 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui. E vai ser para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, sábado e domingo, porque são 7 dias na semana, ok? Tá aqui. Deixa eu apagar esse finalzinho aqui embaixo, que sobrou. Ok. Então, aqui, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. De novo, aqui é somente uma ideia, não quer dizer que precise ser a única, tá? E, aliás, não é. Como eu disse, eu já vi, não terminei de corrigir todas as provas, mas, assim, é uma variedade. Isso é excelente, né? Porque o objetivo é desenvolver o raciocínio a partir dessas questões e não ter uma forma única. Então, aqui é uma delas apenas, tá?
Mas o que eu estou enfatizando aqui é a importância de, como estamos no 3º ano, a gente trabalha com esquemas para as crianças, né, para ajudar nesse processo de construção. Na verdade, a gente tem várias formas e a criança vai, a partir dessas formas que nós trabalhamos, construir a maneira que ela acha mais adequada. Então, aqui, como eu tenho 3 gelatinas cada dia, para essa pessoa ela come 3, essa também 3, 3, 3, 3. Todos os dias na semana, todo mundo come 3 gelatinas pela ideia que é passado ali. Tá aqui, dessa forma aqui. Gente, o que é importante aqui? Eu já estou trabalhando no formato de tabela, para ficar mais fácil de visualizar. Nesse formato aqui, a criança consegue perceber o que? Opa, peraí, essa pessoa da família, ela vai estar comendo 3 gelatinas em cada um dos 7 dias. 7 dias comendo 3 gelatinas. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou 7 vezes o 3. Lembrando que eles estão no 3º ano. Eles já estão trabalhando com, entendendo que esse processo aqui, quando eu somo diversas vezes, eu estou fazendo uma multiplicação desse número, ok? 21. Mesma coisa aqui, 21, mesmo esquema. Se a criança não faz por meio da soma, é importante que ela faça associação aqui pela multiplicação, ok? 20 mais 100, né? 100, 1, 2, 3, 4, 5, 105. Gente, esse 105 aqui é o quê? 105 é o total aqui, né? Se eu for somar tudo isso aqui, 105. Se eu for somar dessa maneira aqui, que vai me dar 15 vezes 7, também vai me dar 105. Tem várias formas ali, ok? Importante que eu preciso produzir, eu descobri nisso aqui, que precisa ser produzido 105 gelatinas. Tá aqui. É o que nós precisamos produzir, ok? Formas, então, de estar encontrando, já que eu já tenho no enunciado do problema que uma embalagem me produz 6 gelatinas. Olha que informação importante. Mais uma ideia de tabelinha aqui, gente. De novo, não quer dizer que precise ser em forma de tabela. Então, aqui, uma embalagem, eu produzo 6. Vamos pensar aqui, se em uma embalagem eu produzo 6, quantas eu produziria? Eu não sei quantas 105 gelatinas, não sei de cabeça quantas embalagens eu vou precisar, né? Mas eu sei que se eu tiver 2 embalagens, eu vou estar fazendo o dobro, né? Tenho 2 embalagens, eu vou dobrar a quantidade, vou ter 12. Vou ter 3 embalagens, continuo. Opa! 3 vezes, né, ó, repara aqui, aqui é o dobro, aqui é o dobro, mais 6, 4 vezes, mais 6, olha que processo, 24, olha que processo importante aqui para a criança, para ela perceber que aqui é como se eu estivesse fazendo 2 vezes o 6, 3 vezes o 6, 4 vezes o 6, porque a cada uma embalagem 6 gelatinas. Okay? Então indo nessa linha, eu posso afirmar que se eu tenho 10 embalagens, 10 vezes 6, eu vou estar fazendo 60 gelatinas. Repare, eu preciso fazer 105. Tá longe aqui ainda, né? Aumentando de 6 em 6, vai dar lá 106, 112 e assim vai, né? Olha a ideia que eu vou estar usando aqui, ó. Se eu estou percebendo que 10 é 60, eu vou pensar aqui em 20. 20 não seria o dobro de 10? Então, seriam 120 gelatinas, ok? Só que dá uma olhada nisso aqui. 120 gelatinas, ok? Só que eu precisava 105. E agora? Eu descobri o 120. Concorda que é mais fácil subtrair agora? Gente, tô tentando fazer uma forma diferente, tá? Porque como eu já vi várias soluções ali, dessa maneira eu meio que não encontrei. E é bom porque como eu disse, tem várias formas, né? Então a gente vê mais uma forma diferente. Então, eu encontrei para fazer 120 gelatinas, eu preciso de 20 embalagens, ok? Então, para chegar mais próximo de 105, então eu vou pegar esse 120 aqui e vou diminuir 6. Sempre eu não vou aumentando 6?
Como eu já passei, eu vou estar diminuindo. Então, 114. Tá longe aqui ainda, né? 105. Vou pegar esse daqui, seriam para quantas embalagens? 19. Vou pegar esse 114 e vou diminuir 6. 114 diminuindo 6 seriam 108, que é para 18 embalagens. Opa, 108 e 105 tá próximo, né? Vamos ver se eu ainda consigo diminuir aqui. Peguei 18 embalagens, que é 108 gelatinas, subtraio 6 de novo, vai me dar aqui 102 gelatinas. Não, eu preciso 105. Aqui eu só faço 102, vai estar faltando, não dá. Opa, então eu já sei que eu vou precisar de 18 embalagens. Só que 18 vai me sobrar quantas gelatinas? 3 gelatinas. Então, em 18 embalagens, eu vou produzir 108 gelatinas, sobra 3. Isso porque em 17 embalagens, eu vou produzir 102 gelatinas e faltam 3. O que seria bem interessante de ser associado aqui, mesmo sendo terceiro ano? As crianças não trabalham com número fracionário, tá? Quem pensou em fazer divisão, gente, não tá errado fazer divisão disso aqui, né? Se eu tenho essa informação, a criança já percebeu que é de 6 em 6. 105 dividido por 6. Não tem... Deixa eu pôr mais para baixo, que eu não sei se dá para visualizar aqui. 105 dividido por 6, usando o método que a criança normalmente vai estar usando no terceiro ano, que ainda é o da decomposição, ok, né? Vai chegar lá em 17, sobra 3. Cuidado que esse sobra 3, quer dizer, ainda deixou, não foi feito ali 3 gelatinas, né? Poderia, só cuidado que a criança não trabalha com número fracionário ainda. Mas fazendo ela pensar o quê? Isso eu vi em diversas provas, adorei. Fazendo ela pensar que, peraí, eu preciso de mais 3 aqui, se com uma embalagem eu faço 6 e eu preciso de mais 3, 3 não é metade de 6? Então o ideal nesse problema seria eu preciso de 17 embalagens e meia. Eu vou escrever exatamente dessa maneira. 17 embalagens e meia. Essa era a resposta perfeita. Quem colocou 18 e avisou que sobrava 3, ok. Cuidado só, nós estamos no terceiro ano. Quem fez a divisão, que vai chegar logicamente no número 17,5. Cuidado que a criança interpretar isso aqui, porque a criança não vai fazer dessa forma ainda no terceiro ano, tá? Ela vai fazer logo depois, mas não no terceiro, ok? Esse era o cuidado maior aí dessa atividade. Mas como eu falei, tinha várias formas, eu vi vários exemplos citando potinhos, né, com material dourado para estar fazendo, excelente. O importante são esquemas, perceba pela ideia das tabelas, por essa ideia aqui, ó, né, de como a criança vai encontrando, não é essa única forma, né, vários fizeram com a tabelinha 10, 11, 12, 13, 14 até o 18, excelente também, ok? A outra questão era uma questão que envolvia a parte de álgebra, né? A unidade temática de álgebra, para justificar o motivo, né, de ter essa unidade temática na educação, no ensino fundamental, e daí criar uma atividade, no formato de gamificação, que é no formato de desafio. Gente, aqui uma coisa importante, né? Primeiro, quando a gente está falando no formato de gamificação, a gente acabou trabalhando um pouco disso nas aulas de metodologia, né? Quando a gente está falando, e de conteúdos também, porque a gente pegou alguns exemplos da prefeitura, que também estavam trabalhando nesse formato, inclusive nessa aula que a gente teve falando de álgebra. Então, assim, gamificação e o próprio pensamento algébrico. Primeiro, ela tem na BNCC com a intenção de estar desenvolvendo com a criança várias formas, várias maneiras de se chegar a um resultado.
né? Não é aquela coisa estanque, né, de essa forma aqui. É igualzinho o outro exercício que nós fizemos. Eu não tenho uma única maneira de chegar naquele resultado, né? Eu construo várias formas para se chegar a um resultado. A partir disso, eu consigo até criar generalizações, daí que vem a ideia da regra de 3. A regra de 3 vem a partir de vários esquemas que eu vou construindo, eu consigo criar uma generalização e, opa, virou uma formulazinha mágica que nos ajuda para não precisar fazer isso aqui, né? Porque, se eu preciso fazer esse cálculo para 1.379 gelatinas, né? Não preciso ficar fazendo um em um, né? Eu uso já direto a ideia da regra de 3, o pensamento algébrico é isso. Eu raciocínio, eu faço várias associações para a partir disso criar generalizações. A gente usou, e aparece muito o pensamento algébrico nas séries iniciais, consequências, né? A ideia de completar as sequências, a ideia de perceber que as coisas são equivalentes, né? É sempre a ideia de pensar associações diferentes e a ideia de sequências tanto repetitivas como sequências recursivas. Okay? A partir disso dá para se trabalhar com várias formas, com tabelas, com a própria parte de probabilidade pode entrar aqui dentro também, tá? Mas eu não vou explorar tanto isso que eu vi que a pessoa não fez tanto nessa linha. Ok. Então, o que eu esperava nessa daí? Além dessa justificativa, né, eu peço a atividade. Então, a atividade, eu falo em formato de gamificação, que seja desafiante para o aluno. Gente, então, quando eu digo isso, é assim, ó, eu vou citar um exemplo que era o que eu estava esperando, mas os exemplos vieram numa linha até de complexidade muito bacana mesmo, sabe? Bem bacana. Mas, então, como a maioria estava numa forma muito bacana, eu vou até, né, explicar onde acontecem alguns descontos, né, por conta do que era pedido. De novo, o desconto não quer dizer que está errado, né, mas não foi feito aquilo que estava sendo pedido. Quando a gente fala em desafios no formato de gamificação, é para que a criança perceba, opa, passei o primeiro desafio, agora estou indo para o segundo porque eu consegui conquistar o primeiro. Quem conseguiu fazer isso, o segundo exercício relacionado ao primeiro, excelente. Quem não conseguiu, que eu vi que a maioria criou uma outra atividade, não tem problema. Mas é importante que a criança perceba a ideia de fases. Gente, por que essa piazada gosta tanto de jogar? Né? É o desafio de passar, de conseguir vencer. É isso, de atingir o próximo passo, a próxima fase. Essa é a ideia, tá? Então, por exemplo, isso aqui, né? Eu vou pensar numa sequência 1, que vai ser uma sequência lá bem simplesinha. 2, 6, 8, 12. Bom, aqui a gente já percebe que é uma sequência que vai indo de 2 em 2, né? Então, o número que estaria faltando aqui, por exemplo, era o 4 e aqui era o 10. Então, era uma sequência de 2 em 2. Então, aqui foi um item, né, que a pessoa fez na atividade avaliativa. E daí, o segundo item, por exemplo, era uma pergunta, né? Qual o maior valor dessa sequência? Eu peço 3 desafios e daí a pessoa tem que indicar qual que é o maior valor dessa sequência. O maior valor dessa sequência é o valor 12. Esse foi um item. Esse outro item, mais um item, seria qual o menor valor? Gente, olha isso aqui. Menor valor nesse caso seria 2, né? Ok as questões, né? Então, beleza. Só que perceba, são atividades, né? Não estão no formato de desafio e até porque, assim, são perguntas relacionadas a essa mesma atividade e lembre, quando a gente está falando em desafios, a criança precisa fazer associações, ela precisa trabalhar até com mais conexões, as sinapses que vão ser realizadas, não é simplesmente bate-pronto, a gente está falando em terceiro ano, né? Então, para que elas consigam trabalhar até em equipe, né? Eu vi que vários colocaram a ideia de equipe, é isso, né, que elas tenham que discutir umas com as outras. Então aqui, tá errado isso aqui? Não. Mas ela não está no formato de desafio,
né? De vamos ver quem consegue passar a próxima etapa, tá com perguntas, ok? Então é aqui, de novo não é um erro, mas teve um desconto ali porque estava num sentido mais simples, né? Quem pensou em esse tipo de sequência, e daí mais uma outra sequência, mais uma outra sempre. Se é desafio, eu não vou para as próximas sequências pensando em algo mais simples. Gente, agora vamos pensar em jogo mesmo, né? Quando você está falando em jogo, a pessoa não passa de uma fase para outra para uma fase mais simples. Essa que é a ideia aqui, tá? Mesma coisa. Então, aumentando o nível de complexidade, daí sim, a partir disso, a gente forma as sequências, tá? Lembrando que também não são simplesmente as crianças resolverem contas. Eu vi alguns casos ali também só da criança estar resolvendo uma continha ali, né? Ela tem lá, seu Joaquim tem 200 balas e ele comprou mais 300. Quantas ficam? Isso é simplesmente uma questão, né? Não tem outras... Não tem mais associações, lembrando que a álgebra está falando. Vamos pensar em várias formas de resolver o problema. Se ele tiver que fazer associações, não tem a resposta ali com uma simples conta que ele vai resolver, esse é o caminho para a lógica, tá? Para o pensamento algébrico que vai usar o desenvolvimento do raciocínio lógico. Gente, era isso para essa questão aqui, como eu disse, tem tantas, né, partes, exemplos nesse aqui, mas era essa a ideia. A outra, gente, o exercício 3, eu estou olhando aqui, era aquele que tinha que criar uma atividade, né? Então, eu peço ali que seja criado um exemplo, né? Uma atividade que contém os seguintes itens. Então, também, várias formas, nossa... A grande maioria aqui, gente, podia sair aplicando essa atividade, essa 2 do pensamento algébrico e essa aplicar tranquilamente. Inclusive, quem conseguir aplicar nessa modalidade que a gente tá, me avise, me conte como foi, porque tem mais assim espetaculares. Foi muito legal essa construção mesmo. Então, de novo, aonde que tem o desconto ali, né? Essa questão valia 2,6, né? Como eu fiz a distribuição dessa nota? Eu pedia para criar um contexto, um tema norteador, né, que seria uma problemática. Esse contexto estava valendo 0,6, ok? Gente, quando a gente fala em contexto, algo que vai nortear essa parte, a gente está falando de uma situação real, uma situação que tenha significado para a criança. Eu vi que alguns fizeram aqui, como era pedir um contexto, e daí eu pedia 4 itens ali que deveriam aparecer nessa atividade, alguns casos fizeram 4 histórias, 4 atividades, né, que não estavam relacionadas a um contexto. Então, só para deixar claro, quando tiver alguma situação assim, a gente está tentando, e alguns fizeram de maneira brilhante, linkando inclusive com outras áreas do conhecimento, não apenas matemática, que é exatamente o que vai estar aparecendo nos livros didáticos e tudo mais, né? Então, excelente quem conseguiu fazer isso, porque é bem esse o pensamento, e até como a forma como os materiais didáticos e as aulas, né, é como a BNCC espera, né, da produção do professor. Mas quem não conseguiu, que dividiu, veja, ficou faltando um pouco dessa parte aqui do contexto, né? Que o contexto era algo, era a partir dele que apareceriam aquelas 4 questões. As 4 questões não eram 4 questões distintas, ok? Elas tinham a ver com aquele contexto. A gente trabalhou durante a aula com alguns exemplos nesse sentido, né? Que a partir daquele contexto a gente fazia alguns exercícios. E daí aparecia assim, pedindo para trabalhar o sistema monetário, então dinheirinho, que valia 0,5, unidades de comprimento, que valia 0,5 também, gráficos ou tabelas e localização. Gráficos ou tabelas, né? E localização. Aqui é o. Localização é um item que está lá dentro da parte de geometria, né? A gente conversou bastante esse bimestre sobre essa parte de... Fizemos algumas atividades também nessa parte de localização. Então, esse era o objetivo, tá? Então, fez um contexto e criou aqui, de novo, era muito difícil aqui, tá errado. Tá errado, a não ser que a pessoa tenha pensado, né? Alguma conta, alguma atividade, mesmo que tivesse algum erro ali, mas não foi o caso, né? É muito mais que não fez associações,
fez um contexto com uma situação geral e não colocou esses itens aqui que estavam pedindo, cada um desses itens, né? Aqui podia ser gráficos ou tabela. Tabela, gente, é igual nós fizemos na primeira questão ali. Tabela não é simplesmente construir no formato de tabela e jogar lá um monte de informação. Veja que quando eu fiz a tabela que falava dos dias da semana e a quantidade de pessoas, para a embalagem de gelatina eu fiz outra. São informações distintas. O que eu quero dizer, a tabela não é só jogar um monte de informação lá dentro, né? A tabela é visual, ela facilita para a pessoa que vai estar vendo. Então tem alguns exemplos de tabela ali que foram utilizados que até conseguir entender a tabela era mais fácil ler um texto. Isso não dá, né? A tabela é para facilitar a leitura do texto, né? Eu não preciso ler porque eu já bati o olho e percebi. É a mesma coisa que a ideia do gráfico, né? Mais uma forma de explorar as informações, uma forma mais visual, ok? Localização, ok. Sistema monetário também. Gente, como aqui poderia ser atividades do 3º ou 4º ano, alguns já começaram a colocar a ideia aqui no sistema monetário também, falando de números decimais, só que assim, aqui cabe uma questão, né? Quem pensou em sistema monetário aqui, usando questões do tipo, custa R$ 2,50, e daí um outro produto que custa R$ 7,15 e o outro que custa R$ 8,03. Nós estamos falando 3º ou 4º ano. Mesmo quem pensou no 4º ano, a gente não está trabalhando nesse formato aqui ainda. Até aparece. Lembra como a gente trabalhou hoje em 3º ano? Mesmo o 4º ano. Até o 4º ano vai estar aparecendo já, tá? Mas não com contas nesse formato aqui, contas mesmo, desse aqui vai estar aparecendo, né? Montando, é mais para o 5º ano, tá? Então é só um tipo de observação que eu coloquei ali, não é nada de erro também, né? É só o cuidado com a maneira como está sendo colocado, porque para construir isso aqui, não é simplesmente colocar um embaixo do outro como a gente aprendeu, é entender o que quer dizer esse 8,03, é entender o que quer dizer esse 7,15, o que é isso, ok? Então é só um cuidado mais nesse sentido, não que não possa ser usado, inclusive a gente fez exemplos na aula, usando a ideia das moedinhas, né? Que a criança perceber que 50 centavos mais 50 centavos vai dar R$1. Ok, isso é trabalhado, né? É 25 mais 25 mais 25 mais 25, né? Que é a mesma coisa que somar as duas de 50 também vai dar R$1. Isso sim, nesse formato de associação sim, tá? Mas somar números pingadinhos, né? 8 e 12, 9 e 14, 9 e 38, não ainda, ok? Então, gente, era mais nesse sentido, qualquer dúvida específica, porque aqui, como eu falei, era para criar. Então, eu não tenho como dizer que está errado, mas sim que às vezes você deixou de fazer um dos itens, né? E por isso que tem algum desconto, alguma coisa assim, porque realmente, de novo, né? É uma prova que não tem gabarito, que tem muito mais para vocês, o que vocês me mostram, eu aprendo com o exemplo de vocês. E é mais, às vezes, a leitura e a interpretação que eu estou pedindo. Que a última questão também que eu coloquei para vocês, que era de autoavaliação. A autoavaliação é uma coisa super importante que normalmente as escolas acabam desconsiderando ou fazem só lá nos pequenininhos e com os maiores não, né? Que é como você se vê dentro do processo de aprendizado. Então, ali eu criei um formulário para vocês, valia 1,2 e vocês precisavam preencher. Então, aí eu respeito o que vocês falaram. Né? Eu fico bem feliz que alguns, inclusive, colocaram de fato o que estava acontecendo. É ótimo para eu estar fazendo, eu estou à disposição para estar ajudando, tentando acolher nesse momento, mas é muito o que você se percebe do teu processo de avaliação. Claro que tem alguns que eu olhei e falei, gente, percebo muito mais que isso que a pessoa colocou de nota, né? Mas é super importante a gente ter essa responsabilidade, ok? Beleza? É isso, gente. Muito obrigada, valeu!